Olá, boa tarde. Cada vez mais os jovens têm ficado na frente dos negócios. O nosso programa vai falar sobre os jovens empreendedores. O nosso programa Show de Negócios está começando. Começar com o Fábio Costa, ele que é consultor do Sebrae, ele que vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, um prazer, uma honra, parabéns pelo formato do programa e o Sebrae São Paulo agradece o convite. Obrigada a você. E do meu lado direito eu estou aqui com o Sidney, ele que é da Bonapelli, né? Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Abel. Obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento, um pouquinho da minha história aí. Obrigada a você. E Diego, ele que é da Artefato Z, é isso, né, Diego? Isso, correto. Tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. E eu tenho uma produtora de 3D, que é a Artefato Z. Espero poder ajudar no bate-papo aí dos jovens empresários. E obrigado pela presença. Desse outro lado eu tenho o Irineu, ele que é da Super Z Cosméticos. Tudo bem, Irineu? Tudo bem, Mabel. É um prazer estar aqui hoje no programa. Obrigado pela oportunidade. E quero poder mostrar para vocês um pouquinho dessa área de cosméticos, o que a gente faz. E o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Obrigada. E Daniela, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aos 21 anos como empresa de plus size. Que é a Moda Fica Dica. Isso, né? Moda Fica Dica. Muito bem. Então, vamos começar o nosso bate-papo, Fábio. Antes de começar, eu quero conhecer a empresa de vocês, né? Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho e a idade de vocês para os nossos telespectadores ouvirem e saberem um pouquinho. Vamos começar com o Sidney? Eu tenho 28 anos, né? Vou fazer 29 anos agora no final da semana. Eu tenho uma rede de estética em São Paulo, a Bonapelli, que faz tratamentos faciais, corporais e depilação a laser, né? A gente já está há 3 anos no mercado e a intenção é expandir, seja de forma de franquia ou lojas próprias, né? Então, esse é um pouquinho da nossa história. Curta, mas já com bastante sucesso, com 3 unidades. Com quantos anos você começou na empresa? Eu comecei na empresa com 25 anos, né? Eu tinha saído da parte executiva, efetivamente, e depois eu iniciei o projeto na estética de forma paralela com a minha carreira profissional. E depois, 2 anos atrás, eu me desliguei totalmente da carreira profissional em uma empresa e me dediquei 100% ao meu negócio, né? Então, no começo foi bem complexo, porque eu tive que trabalhar em uma empresa, paralelamente tocar a minha própria empresa, e daí já faz 2 anos que eu estou tocando 100% os negócios da empresa, né? Bastante interessante. E é um ramo também de estética que vem crescendo muito no mercado, sim, né? A cultura no Brasil, a gente até pelo nosso clima muito favorável, né? E a nossa cultura preza muito a nossa beleza, né? Enfim, a gente se mostrar, tá bem, né? Então é um mercado bem interessante. Diego? Artefato Z, a empresa que eu fundei em 2009. Você tem quantos anos, Diego? Hoje tenho 28. E você começou então com 25? Com 3 anos? Ou... Não, 2009 eu tinha 23 anos. 23 anos. Inclusive era esse Artefato 23. Né? Olha. Por isso do nome 23. Por questão da idade? Na verdade, eu queria o Artefato Z, Artefato é o nome que eu queria, mas o nome já era patenteado, eu precisava de um sufixo, foi o 23 pela idade, mas depois acabou ficando meio imaturo. Com o andar da carruagem, eu acabei mudando aí no processo de evolução da empresa e já aproveitei e troquei o nome. Serviços de comunicação digital. É uma produtora, né, 3D que hoje tem foco na criação e produção de ilustrações e animações 3D. E a gente também está dando um foco agora para a criação de mascotes e personagens para diversos ramos de atividade.
dica. Eu achei isso tão interessante. Já na verdade, é uma empresa de e-commerce que vem crescendo muito também, que é a venda online, né? Uma loja online praticamente, né? Direcionada plus size. É isso, Daniela? Isso, exatamente. A Moda Fica Dica é uma loja especializada na área do plus size, né? Hoje são 3 lojas no total, ambas fixas. A gente trabalha com o sistema delivery também. Enfim, esse público, ele gosta de um atendimento personalizado, uma coisa mais exclusiva. A gente vem com esse diferencial no mercado hoje, né? É uma loja que está aí há 2 anos já. Comecei aos 19 anos, né? Montamos a primeira loja, deu super certo, fomos para a segunda e agora já estamos na terceira também com presentes criativos. E a gente trabalha com todas as numerações do 44 ao 62. E o bacana é sempre inovando, né? Não, claro, a gente Porque tem um sistema mercado... a gente tem um sistema delivery, vai até a cliente, a gente só não vende pela internet, mas a gente, enfim, trabalha aí com todas, enfim, um exigente público plus size, né? Eu achei muito interessante, fiz questão de trazer você, porque inclusive eu conversei com uma cliente de vocês, para saber, né, como que é essa negociação que vocês fazem. O que eu achei interessante é que a cliente de vocês me falou que vocês vendem, acima de tudo, autoestima. Isso eu achei muito legal. Então, quer dizer, depois eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, né? Irineu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa e com quantos anos você começou, e depois eu vou te perguntar também como que você enxerga esses jovens aí fazendo sucesso na questão de empresas. Eu comecei com 22 anos, né? Formalizando a empresa, foi no ano de 2006 para 2007. E iniciei nos negócios comercializando celulares, GPS, eletrônicos, né, pela internet. E logo após isso, nós mudamos o segmento, porque nós já estávamos comercializando chapinhas, que são pranchas, né, para alisar cabelo. E aquilo foi um passo para nós entrarmos na parte de cosméticos, né, com escovas progressivas, a parte de hidratação, atendendo a profissionais de beleza do Brasil todo através do e-commerce. O nome da empresa, que hoje é a Super Z Cosméticos. Super Z Cosméticos. Isso. Muito legal, bastante interessante. Bom, antes da gente conversar sobre... Na verdade, assim, temos vários assuntos, né, Fábio? Você viu que a gente está com um grupo, assim, totalmente... segmentos diferentes e também jovens com uma cabeça totalmente antenada. É isso que a gente fala. Os jovens empresários têm uma outra cabeça, que é do hoje em dia, né, praticamente. Tem uma curiosidade que a gente falando sobre jovens empreendedores, dentro da internet, vocês sabem, né, um dos maiores empresários jovem que está aí fazendo tanto sucesso com milhões, bilhões ganhando, é o dono do Facebook, né, que hoje essas mídias sociais aí estourando, a gente pode colocar ele como exemplo, e o dono também do YouTube, né, que ele também é um rapaz que que está com 34 anos, já um bilionário aí, ganhando muito dinheiro. Então, você vê como que é, né, Fábio? Os jovens aí ganhando dinheiro, fazendo sucesso. Como que o lado empresarial enxerga isso, né? Excelente. Você vê que aqui mostra, né, o comércio, indústria. Aqui só não tem indústria, mas tem comércio e prestação de serviços. Mas mostra bastante o perfil do novo empresário. O Sebrae acabou de divulgar um estudo sobre há 5 anos, com uma amostra de 2.800 empresas, exatamente a faixa que mais cresce no empreendedorismo, ou seja, de ir para frente, abrir a sua empresa, é a faixa jovem. Então, 50% dessas 2.800 empresas nesses últimos 5 anos, foram jovens. A segunda faixa que mais cresceu foi de 40 a 50 anos, com 24%, ou seja, hoje é o dobro do mercado. E atrelado a toda essa questão da mudança do momento econômico do Brasil, né, que o empreendedorismo era uma questão bastante difícil, né, pelo momento econômico, e hoje a geração mais nova, a geração Y, a geração que está surgindo, já tem essa força de colocar uma oportunidade de mercado aliado à gestão, e aí formar essas empresas, as 4 que estão bem ilustradas aqui, que já tem bastante tempo de mercado, né, 4, 5, 6, 8 anos, porém já tem aí uma história de bastante sucesso. E o legal com sucesso, né? Porque às vezes o empresário abre o negócio e nem sempre é bem sucedido, né? Disso que a gente vai falar também. E falando sobre dados estatísticos, também a gente sabe que o Brasil está com 15% a mais de jovens empresários de 2 anos para cá. Então, quer dizer, tem aumentado muito, né, Fábio? Quais foram as dificuldades? Eu queria saber de cada empresa. Quais foram as dificuldades de vocês? Primeiro, eu acho que pela questão de idade, eu acho que fica um pouco... Às vezes, quando você chega num cliente, de repente, será que
Teve algum momento que vocês sentiram isso, do cliente de repente olhar para vocês com aquela carinha de novinho? Será que vai dar conta do negócio? Enfim, Diego, no caso você começou com 23 anos, né? Foram 23 anos. Eu acho assim, talvez, para mim, pelo menos foi assim. Primeiro, existe um preconceito próprio, né? Por você se assumir, eu tenho 23 anos, vou montar uma empresa, porque você está acostumado, donos de empresa, não velhos, mas homens já de seus 30, 40 anos, você enxerga isso, né? Já é costume de todo mundo. E eu falei, 23 anos eu vou falar que minha própria empresa. Eu, não sei, tinha receio de querer estar me achando, não sei, alguma coisa assim, né? Mas depois que você vence isso, aí você consegue passar um pouco mais de confiança da sua empresa para os clientes. Mas ainda assim, mesmo você já mais seguro da sua empresa com você mesmo, você ainda recebe olhares ou comentários ou às vezes indiretinhas de que o menino, não sei o quê. Você entra em reuniões com os caras barbados, os caras de 50 anos. E é difícil você tentar passar essa credibilidade, credibilidade com o visual, porque ainda influencia muito, né? Uma aparência de um rapaz tipo, sem barba, e um rapaz barbado, óbvio, não sei o quê. Acho que talvez alguns de vocês passaram um pouco por isso. Alguém aqui passou por isso na questão de idade? Sidney, você passou em algum momento? Sim, eu passo até hoje, né? Porque eu tenho 28 anos, mas o pessoal acha que eu tenho menos idade ainda. Mas a grande dificuldade no começo, acho que a gente empreendedor jovem tem um ponto muito bom que é coragem, né? Então isso é um ponto positivo. Conhecimento tem na internet com facilidade, mas eu acho que a experiência, efetivamente, aquela experiência que meu pai fala, olha, você tem que ter experiência para fazer, isso é uma dificuldade, né? Então você sabe como teoricamente lidar com os funcionários, como teoricamente, mas chega na hora... Na prática é bem diferente, né? É complexo, é muito mais complexo do que a gente vê nos livros teóricos, etc. Né? Até queria pegar um gancho do que você falou bem no comecinho. Eu queria que o Fábio, na verdade, explicasse aí um pouquinho para quem não sabe essa diferença do empresário e o empreendedor, porque são coisas totalmente diferentes, né, Fábio? Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é o perfil do empreendedor. Tá ficando muito comum. Né? O empreendedor não necessariamente ele está formalizado, o CNPJ, constituído, ou seja, o número da empresa, né, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como foi bem citado pelo Irineu. Ele já é empreendedor, ele já tem um perfil de empresário, ele só não é formalmente reconhecido. E é isso que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, facilitando o acesso para que as pessoas tenham coragem de migrar e se tornar um empresário oficialmente. Porque os empreendedores já são. Só nos tinha aí uma questão legal, uma questão de constituição da empresa, que agora também esse salto é muito alto no Brasil. E tudo isso atrelado ao planejamento. Essa questão da juventude, eu tenho muitas experiências de empresários que citam isso, que era um problema sim. Mas 69%, 72% dessas empresas constituídas nesse estudo do Sebrae mostram que as pessoas já eram da área. Então, ele já traz uma carga de experiência muito grande das áreas que vocês tinham. Só que agora no papel de empresário, que muda um pouquinho, mas aí vai se adaptando e o pessoal aqui já mostrou isso como... assim como você falou, né? Me corrija se eu estiver errado, Fábio. Eu acredito que existem muitos funcionários que são destaques empresas que têm um perfil empreendedor. Perfeito. Né? Só que não tem a coragem, citou, para empreender. Isso não está certo ou errado. Poucos têm, não é fácil empreender no Brasil, há um custo alto, uma burocracia alta, esse é o papel do Sebrae também, de facilitar fazer essa ponte, mas a questão poucos têm a coragem, é o que você falou, muitos têm a ideia de como fazer um negócio, mas poucos têm a coragem de colocar em prática. E aí esses são os empreendedores e empresários, né? Exatamente, fazer acontecer de uma maneira bastante, para ter lucro, que é o que você colocou, não adianta ter a empresa, a gente sabe que tem 1 ano, 2 anos ali de sobrevida, mas... Também existe aquela coisa de sonhador, né? Exatamente, aquela não pode. pessoa que às vezes fica pensando, eu queria montar isso, aquilo, mas de fato... E Mabel, só para me permite o exemplo que eles falaram aqui de competências e características, essa é a principal diferença. Antigamente, correr riscos era uma forte característica empreendedora. Hoje é correr riscos calculados. Como é feito isso? Com um plano de negócio. Então, esse pessoal também está vindo muito mais preparado para o mercado. E isso dá mais força, mais condições a empresa ter sobrevivência e lucro. Falamos sobre funcionários. Eu queria saber de cada um de vocês, como que funciona a empresa? Por exemplo, Diego, quantos funcionários você tem? Ou é só você na empresa? Como que funciona a tua logística? Como que é lá na empresa? Hoje nós somos em 5 na empresa. 5. Nesse meio da produtora 3D, publicidade, comunicação, já é bem difícil você achar funcionários registrados, por questão de rotatividade, né? Então, é um mercado que tem muita rotatividade de funcionários, enfim.
Então, acaba ficando complicado de registrar. Então, quando eu vou entrevistar um futuro pretendente, inclusive semana passada teve um outro que vai começar aqui uma semana. Você tem um pouco de preconceito? Você costuma pegar funcionários só novinhos? Não tenho. Inclusive, eu tenho um funcionário que é mais velho do que eu. Tá. Né? Inclusive, ele trabalhou comigo um tempo atrás, aí a gente cruzou na vida de novo e tal. Porque, na verdade, o que conta também é que se de fato ele vai ter o perfil para trabalhar na tua empresa, né? E, na verdade, assim, eu não estava procurando na época que ele me procurou e talvez eu pensei 2 vezes e falei, poxa, pode ser a peça que estava faltando na empresa. Não é operacional da 3D, é uma parte mais de administração, atendimento, né, de comercial. E realmente, ele está comigo há 4 meses e era a peça que faltava, assim, está me ajudando muito, né? Então, Sidney, no teu caso? Hoje a gente está com 3 unidades, né, sendo 2 próprias e uma como franquia. A franquia tem um gestor de franquia, né, que ele é o gestor da unidade dele, deve ter mais ou menos de 4 a 5 funcionários, eu acredito. Eu, com as minhas unidades próprias e com todo o trabalho de marketing que a gente tem que fazer da marca, etc., dá 13 funcionários hoje, né? Tá, você vê que já, né? Hoje, mais ou menos, assim, tem poucas pessoas... hoje, como eu tenho 28 anos, o pessoal dessa área de estética é mais novo mesmo, então eu tenho funcionários abaixo da minha idade, mas tem pessoas acima da idade e não tenho nenhum problema. Eu gerenciei antes da minha... Tinha coordenadoras de unidades nas quais elas eram mais velhas, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu acho que quando é profissional... Qualificado, as pessoas, né? Não tem nenhum ponto com relação. Legal. Daniela? Então, somos no total 8 pessoas, né, sendo 6 funcionárias. É muito difícil a maturidade para lidar com a situação, enfim, né? Mas temos funcionárias mais jovens, mais velhas, sem nenhum tipo de preconceito com a questão de idade. Porque eu, por exemplo, sou super novinha e tive uma funcionária de 58 anos. Né? Então, eu acho que o bacana é a troca de experiência. Eu sempre tento me portar com todas as funcionárias com total maturidade para que haja uma hierarquia, um respeito, mas a troca de experiência com pessoas mais velhas também agrega bastante, né? E hoje é bem complicado, os clientes me olham e falam, mas você é a dona, muito novinha, mas eu sempre tive esse sonho, enfim, sempre, como se diz, desde pequena, aquela liderança, né? Então, hoje eu cheguei onde eu cheguei com muito esforço, muito trabalho, muita batalha, e com pessoas funcionárias e meu sócio, enfim, com pessoas teu sócio, o atrás de Emerson, mim. que inclusive está aqui nos estúdios, né? Isso. Ele é mais velho que você, não tanto, mas ele é um pouco mais velho, né? Exatamente, ele é um pouquinho mais velho que eu. Não muda muita coisa. Mas ele já veio com uma bagagem, né? Então, se a gente une o útil ao agradável, eu vim com a ideia, né? Vim com a força de vontade, ele com a experiência. Então, assim, complementa, né? Um ajuda o outro. Então, acho que isso foi essencial para o crescimento de todas as lojas. Bacana. Irineu? Hoje são 4 diretos e 9 indiretos. Esses indiretos já envolve a parte de consultoria, a parte de comunicação, marketing, distribuidores que estão espalhados pelo Brasil, né, que estão ligados diretamente à empresa também. Bacana. Fábio, você viu que a gente tem situações diferentes, né? Por exemplo, no caso do Sidney, a gente pode até tocar esse assunto, que é a questão do atendimento. Porque ele lida direto com o público, né? Que eu acho que é uma questão também que o Sebrae deve trabalhar bastante até com as empresas, de dar esse suporte e, de repente, realmente orientar de como que eles vão se portar com os clientes, porque o atendimento é fundamental, né? E é uma discussão que a gente tem muito rápida com os empresários, de 30% a 40% da despesa de uma empresa é mão de obra. Os funcionários cuidam do sistema, do estoque, de todo o ativo da empresa, né? De toda a riqueza da empresa. E, por último, quem atende o seu cliente, basicamente, também, uma boa parte, são os seus funcionários. Então, os 4 mencionaram aqui, o desafio, a liderança hoje, o grande desafio hoje do empresário é a liderança. É de encontrar pessoas competentes, depois de encontrar pessoas competentes, pessoas comprometidas. Então, tudo isso torna o dia a dia desses jovens empresários já com muito sucesso ainda mais desafiador. Porque o mercado de trabalho também hoje está bastante, né, ainda está bastante aquecido no Brasil, então essa busca de mão de obra ela é constante. Tem mercados que reagem de uma forma, mas assim, hoje a prestação de serviço, que é boa parte aqui também, que representa, basicamente é o atendimento. E isso está na equipe. Então, só que eu sempre falo para o empresário uma regrinha bem simples, né? Antes de chegar nas pessoas, a gente tem a liderança,
Tem os processos e as pessoas, né, que são os funcionários. Então, a gente discute muito pessoas, mas a gente tem que falar bastante desse universo da liderança e de como funciona, né, as atividades na empresa. E é isso que acontece, né? Então, hoje essa geração super jovem já tem um olhar um pouco mais aberto, já de discussão independente da idade, que bem comentou, que é a postura, né? A postura do conhecimento técnico que já tem na área, e tudo isso vai contribuindo na gestão das pessoas, independente das idades, como você bem colocou. Então, isso vai tornando a vida desses jovens mais fáceis de lidar na empresa. E tem que lidar, porque esse é um grande desafio mesmo. E outra coisa que torna o negócio com um sucesso, ou enfim, é o diferencial no mercado, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a área de estética, existe muita concorrência, porque hoje tem milhares de clínicas de estética, enfim. Se a gente não procurar o diferencial para ter o sucesso, e pelo que eu estou percebendo aqui, cada um de vocês procurou esse diferencial para poder estar mantendo a empresa, digamos assim, há tanto tempo, enfim, né? Até nisso eu queria até que a Daniela falasse um pouquinho, que eu acho interessantíssimo esse trabalho, não só do fato de você visitar o cliente, mas como que surgiu essa ideia de repente, ir na casa da pessoa, levar as roupas, mostrar, enfim, como que é o trabalho, Daniela? Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, assim, a Moda Fica a Dica, ela começou com todas as frustrações que eu sempre tive com o preconceito de comprar alguma coisa, né? Hoje somos Confecções Pro, enfim, temos a nossa confecção, e aí a ideia de ir até o cliente foi a pessoa que é um pouquinho, né, fora do padrão, tem aquela coisa de ir na loja, tem aquele receio, aquela vergonha, e aí surgiu a ideia de fazer um atendimento mais personalizado. Então, a cliente liga, fala assim, olha, meu manequim é X, eu preciso de uma roupa para festa, ou uma roupa mais social, uma coisa mais casual. Aí, vamos até a pessoa, com todo o mostruário, ela experimenta, e aí acaba vendo o que mais gosta, e aí, de fato, efetiva a compra, né? Geralmente, quem é que vai até o cliente? Você costuma sempre ir ou você já tem uma pessoa que vai e você já não vai mais? Como que funciona, Daniela? Não, então. Ou você faz questão Eu faço questão, tá, né? Eu acho que aquele velho ditado, quem engorda o olho do porco é o dono, né? Então, você viu, Fábio? Isso já é uma outra dica que eu acho super interessante, que eu acho que os jovens têm muito essa sacada, né? Mais do que as pessoas mais velhas, enfim, nesse sentido. Então, eu me preocupo em ir até o local, ver o que a pessoa precisa, dar aquele atendimento exclusivo, aquela coisa mais personalizada, tirar a medida, né? Fazer a confecção de alguma peça, caso não tenha no momento, a gente confeccionar, né? Então, assim, primeiro de tudo é a satisfação, o cliente fica extremamente satisfeito, né? O atendimento diferenciado. E na loja física, a gente serve comida, né? A gente serve um suquinho, um café, uma Olha, todo mundo vai querer conhecer a loja da Daniela. Então, a gente se preocupa com esses detalhes para fazer um diferencial no mercado, que eu acho que é o que hoje está faltando, né? E você vê que além do diferencial, Fábio, é a questão do atendimento novamente, né? Porque eu conversei com a cliente da Moda Fica a Dica e realmente ela é encantadíssima, super impressionada com o atendimento de vocês. E eu acho isso incrível, porque você consegue perceber, né, de que realmente o trabalho é super bem feito, né, Fábio? E nada mais valioso que a opinião da cliente, né? Você viu que você citou no início, né? Ela fala, ela trabalha com a nossa autoestima. Né? Então, você vê, o cliente percebe um valor incrível no serviço deles. Eu achei muito interessante a cliente falar isso, porque ela falou, olha, acima de tudo, ela me vendeu autoestima. Que eu acho isso assim, incrível dentro daquilo que você falou, né? Porque realmente, na moda plus size existe muito isso, né? Quantas pessoas vão na loja e de repente não acham a roupa certa, tem a vergonha de experimentar a roupa, tem a vergonha de repente até conversar com as vendedoras, né? Existe muito isso. E hoje eu me preocupo em passar tanto para as minhas funcionárias quanto para todas as minhas clientes, que a Fica a Dica, ela vende sonhos, né? Ela vende o bem-estar, ela vende aquela roupa bacana. Então, assim, hoje a gente vende sonhos. E é muito difícil falar até sobre isso, por quê? Porque hoje as pessoas, elas não vendem, elas só compram. Então, assim, quando a gente vem com alguma coisa inovadora, um diferencial, e além de tudo a gente se preocupar, fora em vender a marca, vender sonhos, então, aí a gente ganha o público, como essa cliente fica extremamente satisfeita, enfim,
Aí é super bacana, a gratificação é 100%. E no teu caso, Sidney, porque você também lidar com a parte estética, que é uma coisa também bastante complicada, né? Porque você mexe com a autoestima, o ego da pessoa, enfim, uma série de coisas. E as pessoas querem chegar na tua clínica e elas querem milagre também, né? Porque a gente pensa assim, né? Clínica de estética. Verdade. Não é assim? É exatamente isso. Mas assim, até complementando um ponto que todo mundo está falando aqui, é porque a gente, jovem empreendedor, tem um diferencial que a gente é mais sonhador. Consequentemente, a gente cria uma empresa pensando no propósito dela. Então, assim como a colega falou, a Bonapelli ela vende felicidade também. Né? É a mesma situação. Deixar a cliente satisfeita, Exatamente. Né? Então, assim, até quando a gente fez a concepção da empresa, a gente já pensou na missão, visão e valores. A nossa missão é ter o melhor atendimento do Brasil, né? Então não é ter o melhor equipamento não, mas é ter o melhor atendimento. Isso vai muito mais além de um equipamento, de um procedimento em si. Vai desde a recepção até o atendimento em si, até o pós-venda. Então isso a gente identificou como um diferencial. E daí como que a gente fez o diferencial? É desde da recepção, de como ela é tratada, até na avaliação experimental, onde ela degusta um pouco do nosso tratamento, para entender um pouco, desmistificar um pouco dessa questão da estética, explicando que vai muito com a ajuda dela para obter o resultado que ela tanto quer. E deixar bem claro, né, que na clínica de estética é bem isso. Exatamente. A pessoa não vai encontrar, não vai só de um lado, né? Tem das duas partes, né? Exatamente. Ela tem que ajudar também para ter os outros 50%, digamos assim. Então isso eu acho que é o nosso diferencial, então respondendo a sua pergunta, e eu acho que é uma vantagem que nós empreendedores jovens temos, né? Porque a gente sempre busca o propósito, né? Então eu não queria Bonapelli para ganhar dinheiro. A consequência disso é ganhar dinheiro, mas você pensa numa deficiência que você passou, a minha mãe passou, etc. E daí, poxa, eu acho que é possível mudar o mercado dessa maneira. Então, é isso que eu acho que da nossa área eu vejo, tem outros amigos empreendedores e todo mundo pensou no negócio de uma maneira do propósito, depois pensou no dinheiro. E não, vou entrar no negócio tal porque está ganhando dinheiro. Não é aí. Já é um pensamento totalmente diferente, né? Diego, e no teu caso, que você trabalha com a comunicação digital, 3D, enfim, você procura algum diferencial para você poder, de fato, atender teu cliente? Porque também é uma área cresceu bastante, que também tem uma certa concorrência, hoje em dia né? tem bastante Eu acho que você tem que estar produtores. muito o tempo inteiro antenado com tudo que está de moderno, né? De tecnologia mesmo, né? Então, o que eu tenho visto por aí, inclusive a gente agora está dando um segmento forte em personagens, a gente já fala um pouco mais sobre isso. Assim, tem bastante produtoras boas que algumas considero concorrentes, outros não, por nível de equipamentos, de porte, enfim. A gente também não pode, tem que saber selecionar o que é concorrente e o que não é, né? Não adianta você querer brigar com os lá em cima, você primeiro tem que chegar ali perto para falar que é concorrente. E o diferencial do Artefato, a gente está tentando já temos um atendimento de qualidade, uma parte técnica de qualidade e com um preço acessível, né? Tem bastante coisas boas por aí, mas super caríssimas. Você consegue... Conseguimos, Você consegue driblar essa questão, né? Eu estou conseguindo, assim, uma estrutura não muito cara e consiga entregar um serviço bom e acessível, né? De fato, atender então, o cliente. eu não tenho intenção de ter, sei lá, 20, 30, 50, 100 funcionários. Eu acho que consigo... Lógico, crescer, a gente está sempre querendo crescer, mas não aquela coisa gigantesca que... Antigamente, o pessoal ainda tem, né? O pessoal quero ter tantos funcionários. Eu acho que eu consigo manter uma equipe razoavelmente pequena, média, e entregar um trabalho bom, tanto quanto uma que tem uma equipe bem grande. No diferencial, a gente está buscando um ramo de mascotes e personagens, que as produtoras também fazem, só que, como eles fazem bastante tudo, não chega a ser tão bom. Então, a gente está dando uma especializada nisso. Inclusive, a gente está com um projeto só de personagens, que deve lançar daqui uns 3 meses, que é para vender para diversos ramos de atividade. Inclusive, talvez até a gente pode bater um papo posteriormente sobre isso. Bacana. Essas coisas novas que são interessantes, né? Que vai entrando. E são ideias que, de repente, daqui a pouco já está aí, né? E assim, no meu caso, o trabalho, eu acabei entrando, até falando por questão de não pelo dinheiro, eu acabei entrando nessa área por gosto mesmo, porque eu sempre fui de desenhar, sempre fui, enfim, gostei da arte. Só que nunca foi visível, assim, cursos ou faculdades desse ramo, né? E aí, quando eu falei, vou fazer design digital, na época, meu pai ficou doido. O que é isso? Nunca vi vaga de emprego no jornal, não sei o quê. Esse é o parâmetro dele, né? Nossos pais foram criados assim.
Então eu fui super criticado, super assim, preconceito com o meu curso de design digital. Minha mãe que me ajudou tal, a seguir. E hoje A em dia, preocupação também dos pais de então, saber que futuro você vai ter, exatamente, onde você vai, design, onde você vai trabalhar com isso? Eu falei, não sei, eu gosto disso, eu acho que tem minha cara, fui na frente e deu certo, tá dando certo, né? E pretendo continuar dando certo. O que eu acho legal aqui de vocês, assim, dessa experiência que a gente está vendo, Fábio, é que aquela junção dos dois, de gostar do que faz, que eu acho fundamental isso, e eu acho que por isso também é a consequência de dar certo, né? Eu queria fazer dois comentários em cima dos 4 colocados aqui da causa, que a gente chama isso na empresa de missão e visão. Né? Visão é o que a empresa quer ser, e missão é como ela será. E os 4 têm isso muito fortes, tanto na mudança daquele produto que o Enio comentou, da necessidade do mercado, da missão, dos propósitos que você colocou e dessa oportunidade, né, dos mascotes que você citou. E isso é o que vem essa geração. Hoje já, em estudos, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, fala assim que no Brasil mudou a característica, porque a cada 3, 2 são por oportunidade e não mais por necessidade. Então, isso mudou radicalmente o jeito de administrar e das empresas serem inseridas no mercado. E aí, aqui está a resposta, né? A diferença está aqui que a causa é mais importante, o resultado, o lucro, né? O crescimento é consequência. Então, exatamente. E acaba sendo realmente para o foco que é o sucesso mesmo, né? Irineu, aí no teu caso dos cosméticos, qual o diferencial que você... Porque eu sei que você mudou de ramo, mas já vendo que o cosméticos ia ser um pouco mais... digamos assim, com mais sucesso, com uma visão melhor, né, do mercado. No caso, nós mudamos, inclusive, de ramo, porque a visão era que o mercado chinês... Liga o microfone. O mercado chinês estava invadindo, o mercado asiático estava invadindo o Brasil em diversos segmentos, então, realmente, tivemos que tomar a decisão de virar o jogo e entrar para outro segmento, outro ramo. Já no caso de cosméticos, o diferencial que nós buscamos hoje é o atendimento também. Nós utilizamos hoje uma plataforma de web 5.0, que é a tecnologia de relacionamento humano. Então hoje nós vemos muitos sites na internet com uma vitrine maravilhosa, com os produtos expostos e com todas as características dos produtos, tudo direitinho. Só que assim, muitas vezes tem até um chat onde o cliente vai lá, né, e faz as suas questões, as suas perguntas, né, tira as suas dúvidas. Mas nós desenvolvemos uma tecnologia, né, junto à plataforma de web 5.0, para ter esse relacionamento, esse tete-a-tete com o cliente, porque muitas vezes tem as vantagens também, além das características, tem as vantagens e os benefícios do produto. E para não ficar aquela coisa fria, ou muitas vezes ficar só no atendimento, então para gerar essa agilidade, isso gera uma credibilidade muito maior para o site. Quando o cliente faz uma pergunta, você responde aquela pergunta e aquela resposta fica lá, e o cliente vê as questões e as respostas que o seu saque deu, e isso fica em evidência e ajuda muito na venda. Né? Na hora para ter um feedback também, né? Isso. E a linha de cosméticos que vocês trabalham, quais são os produtos? Assim, o carro-chefe é a escova progressiva, tá, né, para fazer o alisamento do cabelo, o alinhamento do fio. E fora isso, nós trabalhamos também com a linha de hidratação, né, hidratação profunda do fio. E agora nós estamos ampliando a linha também, né? Vamos entrar com a linha matizadora, vamos entrar com a linha de botox, capilar, né? Que são utilizados hoje pelos profissionais cabeleireiros do Brasil todo. Interessante. Fábio, dentro daquilo que você falou, eu queria que você desse mais ou menos uma rápida consultoria do que você faz aí no Sebrae, né? Porque o teu trabalho, na verdade, é esse, né? Consultor. Perfeito. Dentro dos empresários que procuram o Sebrae, enfim. Você estava falando até que tem inclusive já um foco direcionado para jovens empreendedores, né? Exato. O Sebrae é uma instituição que ele faz o que ele motiva, ele incentiva o empreendedorismo. E aí como a gente faz isso? Com a capacitação desses empresários. Então eu sempre falo para o empresário, né? Eu não sei fazer um pão, mas a gente te capacita com ferramentas para administrar a sua empresa, o seu negócio. Pode ser um médico, pode ser uma escola, uma construtora, um comércio. Então, essas ferramentas capacitam. Como a gente faz isso no dia a dia? A gente tem muitos escritórios espalhados, então é só pela localidade, é só entrar no site do Sebrae São Paulo.com.br e buscar pelo CEP a sua melhor localização pela logística, né? Pela facilidade que tem aí na logística, na ida até o Sebrae. Então a gente tem palestras e tem consultorias.
Então, assim, consultorias individuais para falar de cada empresa e palestras para apresentar os conceitos, os temas para vocês. Até a Daniela, lá no pessoal da Capital Sul, frequentou bastante o Sebrae. Então, assim, a gente tem palestras para sensibilizar e consultorias. E aí marca a evolução da empresa. E aí, só te interrompendo, vocês já chegaram, antes de abrir o negócio, vocês procuraram o Sebrae quando vocês montaram? Eu procurei o website do Sebrae. Geralmente sempre é Sim. essa a primeira, né? Eu acho que de quem vai abrir um negócio. E hoje eu participo de um grupo de empresários lá na Zona Sul, com o apoio do Sebrae lá da Zona Sul, que faz reuniões recorrentes com relação ao mercado de estética e saúde e bem-estar lá numa regional da Associação Comercial lá de São Paulo, né? Então com o apoio do Sebrae. Né? Exatamente. Então, realmente, o Sebrae é um fomentador de negócios que ajuda a capacitar nós Digamos empresários. que é uma luz no final do túnel. Exatamente. E o que está aumentando muito agora é a pesquisa antes de abertura. Ainda é o número. Que aumentou muito, mas ainda né, falta Fábio? buscar muita informação. Né? Se eu pudesse ilustrar, assim, eu sou muito prático, né, por atender muito empresário. Esses dias eu conversando com uma empresária que está há 20 anos no mercado, ela falou assim, Fábio, eu estou com dificuldades tremendas, eu estou com mais de 20 anos no mercado e eu não estou conseguindo faturar agora o mínimo para pagar as contas. Rapidamente, né, resumindo, ela fez uma pesquisa de mercado, dos 14 concorrentes localizados aqui no ABC, 12 não fazem entrega para o cliente. Então, assim, alguém que se prepara, que faça um plano de negócio e vê que essa é a falha do mercado, ele abre uma empresa com essa entrega. O que acontece com esses 14 que existem? Eles vão ter problemas. Exatamente. Então, é isso que a Daniela falou. Esse olhar para o cliente é muito forte aqui nos 4 comentários que eu vi dos 4 empresários que estão aqui. É muito forte. E como aplicar isso na empresa? Então, às vezes, muito sabe, mas não aplica na empresa. E aí, exatamente esse trabalho de capacitação, de fomentar, que a gente tem. E se me permite também, eu já passei aqui para alguns empresários, a gente termina agora, dia 17, como avaliar a gestão da sua empresa. Então, a gente tem um material muito fácil, muito prático, que é a pontuação de gestão em 8 critérios de gestão da sua empresa. É gratuito, é só entrar no site premio.mpe.sebrae.com.br. Que, aliás, no final do nosso programa, os nossos convidados vão receber esse linkzinho para poder responder, né? Perfeito. Inclusive o Sidney já respondeu, já teve a pontuação dele, já sabe o que fazer ainda em 2014 para iniciar 2015 sem essas fraquezas. Né? É isso que a gente fala para o empresário sempre. É fundamental isso, né? Aquilo que você falou. Procura o Sebrae quando está começando o negócio, mas também agora, né? Depois, para saber como que está o negócio. Exatamente. E se realmente nós estamos indo pelo caminho certo, o que a gente pode fazer para melhorar. Porque aquilo que você falou, acho que em todas as áreas hoje existe essa preocupação, né? Empresas que já estão há 30 anos no mercado, 20 estão falindo, empresas que estão há 30 com muitos sucessos de repente caíram, quer dizer, existe uma série de coisas, né? Tem muitos que acabam procurando o Sebrae quando estão ruins, estão mal das pernas, né? É fundamental que você procure uma ajuda um pouco antes. No meu caso também, em dezembro de 2009 eu fundei. Em outubro, um pouco antes, eu procurei e fiz um curso no Sebrae, chama Empretec. Isso me ajudou muito, assim, me deu uma base assim, de pensar como um empreendedor, né? De como agir como empresário. Excelentes dicas, eu recomendo também. Além de palestras e cursos gratuitos, que eles têm muita coisa, assim, é bem bacana. E o Empretec, né, que ele colocou, né, é muito bem que são as 10 características do comportamento empreendedor. Aquela que eu citei do correr riscos calculados é exatamente a nova competência. E a maioria só correr riscos calculados. Não, eu vou investir 30 mil, 100 mil, tudo que eu tenho num projeto que eu não sei se tem sucesso. Exatamente que é essa ideia da preparação do planejamento prévio que tem que ser feito. E a dúvida que fica também, porque a gente não sabe. Você vai abrir um negócio, mas você não sabe se realmente aquilo vai dar certo ou não, né? Então, realmente, naquele momento, acima de tudo, é a garra que a gente tem, né? De botar E uma dica que fica é que, assim, a gente empreendedor é muito solitário, né? Então, quando você está seja um consultor ou dentro de um grupo de pessoas compartilhando informações e compartilhando a sua vivência, é sensacional, né? Então isso o Sebrae ajuda. Olha, o cara desse ramo fez isso, aquilo, deu certo, não deu certo. Então, assim, qualquer forma, mas mais formalmente pelo Sebrae, é sensacional, porque a gente é muito solitário e você tem que tomar as decisões, porque o mercado cada vez mais está inovador, né? Então, essa troca de experiências também eu acho fundamental, né? Que de repente você vê o erro que você está cometendo, ou de repente você vê alguma qualidade no outro que você não tem. Eu acho que essa troca de informações eu acho fundamental, né, Fábio? Por isso que eu quero parabenizar o formato do programa, porque eu já participei de 8 programas,
sempre numa entrevista com o consultor, mas eu sempre quis estar aqui ao vivo com os empresários, porque é exatamente essa troca, essa energia que é importante, o que é positivo, o que é negativo para os demais não participar e chegar de uma maneira mais rápida para os demais empresários que estão assistindo. Exatamente, e a ideia do programa é justamente isso, a troca de informações e depois, logo que termina o programa, esse networking que fica, porque sempre acaba acontecendo dos convidados, um acaba fazendo parceria com o outro, mesmo sendo de segmentos às vezes diferentes, que em algum momento ele pode fazer uma parceria legal dentro da empresa, né, que eu acho fundamental isso. E no caso da Daniela, eu acho, assim, de uma garra tamanha, né, porque ela começar com 19 anos, com uma visão já de empresária e com a certeza absoluta de que o negócio vai dar certo, de repente deu certo, tanto que está aí e sempre inovando com coisas, né, diferentes para atender o cliente. Isso é fundamental, né? Em tão pouco tempo, além de manter a empresa que abriu, já tem 3 lojas. Então... São 3 lojas. No meu caso, eu fui procurar o Sebrae no momento que a gente já estava estabilizada, a empresa estava num ritmo bacana, mas eu falei, não, falta alguma coisa. Experiência, vivência de mercado, porque vivência de mercado até tenho, experiência também, mas falta um complemento. Então, de repente, falta uma visão mais ampla do negócio, ou falta, de repente, ver como é que é a melhor forma de lidar com o funcionário, alguns pontos que eu posso estar melhorando dentro da minha empresa. Então, foi aí que eu fui procurar o Sebrae para tentar melhorar. Né? Então, deixar bom o que já estava. E a gente falou sobre uma questão de sociedade também, porque ela tem sócio, né? É isso que eu ia falar, nos bastidores... A gente comentou já em outros programas sobre a questão de sociedade, que a gente fala que sociedade é um casamento, né? E realmente você casa com o teu sócio de fato, porque você fica mais tempo com ele do que em casa. E as cabeças são diferentes. E neste caso, pelo fato da idade, né? Porque ela é mais nova que o... Não tanta diferença, mas tem uma certa diferença, né, Fábio? São os 2 pontos que eu gostaria de destacar dela, que eu conversei com o sócio aqui no bastidor, exatamente esse complemento de perfil, tudo bem? Então, o que um talvez não tenha tão bem conhecimento, o outro tem. E exatamente essa lição. E a questão que ela comentou, que foi bem apresentada aqui, não buscar só ajuda no começo. No começo, todo mundo precisa de ajuda. Só que quando eu estou crescendo, eu preciso de mais ajuda, é mais investimento, é mais capital, é mais história envolvida. Então precisa fazer essa mudança de rota. É importante contar com um apoio, né, com a consultoria. Para isso a gente tem alguns programas avançados, chama Sebrae Mais. Então, assim, depois que é feita toda essa plataforma de cursos e programações básicas, tem um programa avançado, que é exatamente essa ajuda que a maioria não busca ajuda. E aí complica também na empresa, porque aí a empresa cresceu, precisa de mais investimento, e aí se não der certo lá na frente, o investimento foi maior. Então, a gente precisa voltar atrás e aí não é tão fácil corrigir. Então, essa questão do crescimento e a questão do complemento do perfil dos sócios é fundamental. Vocês devem ter ouvido já aquele velho ditado, um time que está ganhando não se mexe. E isso, na verdade, pode ser uma grande falha, né? Exato, hoje é exato. Porque, tá bom assim, não vou mexer. Mas aí a pessoa, aquele caso, você espera cair para tentar subir. Se você vai lá, tá numa média boa, você tenta buscar ajuda para melhorar, para continuar bom subindo, é o cenário ideal. Não vai ter dor de cabeça. Exatamente. Entre aspas, né? Porque dor de cabeça ser empresário sempre tem. Dor de cabeça sempre. Acho que sociedade é uma dor de cabeça. Agora me fala assim, já ouviu alguém falar que a sociedade é uma maravilha? Sempre, igual sempre casamento, né? É fácil, não, é difícil, mas... Então, mas uma empresa, assim, uma dica muito rápida que eu passo para o empresário, hoje, inclusive, numa palestra de 42 empresas, só tinha uma empresa que tinha sócios. Então, assim, se for bem organizado, é ok. Divide a responsabilidade entre os sócios, complementam e tem reuniões gerenciais para dividir o que está acontecendo na empresa. Agora, quando não tem, fica a sobrecarga de trabalho para o empresário, para a empresária, é altíssima. Por isso que aí começa a cair alguns pratinhos, né? E aí esses pratinhos não podem cair. A empresa tem que ter ser toda bem gerida. E é isso que acontece quando é solitário. A palavra que você usou bem é exatamente isso que acontece, solitário, né? Você não consegue compartilhar com a equipe, você não tem sócio, você não consegue conversar com o concorrente, com o mercado. Então, aí o papel fica... Então, assim, tem os prós e contras dos dois, né? E só tem que achar o caminho que a Daniela encontrou com o sócio para... O sócio é da família. Ainda é mais difícil separar. Para separar. No teu caso, teu sócio é teu tio, na verdade, né? Nossa. Tá, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe, é verdade. É bem mais complicado, realmente, porque aquilo que a gente fala, né? Trabalhar em família também não é fácil. Porque às vezes você perde o irmão e perde o funcionário junto, porque nem todas as pessoas conseguem separar bem as situações, né? E é muito difícil mesmo. Às vezes você chega em casa e o assunto ainda continua, porque não ficou lá na empresa, né? E outras também situações que envolvem, né, Fábio? E hoje é a base das empresas.
empresas hoje, né? Elas começaram de uma forma geral como famílias, né? Boa parte das empresas hoje começou familiar, e separar isso é difícil. Por isso que tem que ter cada vez mais, né, o que a gente chama de profissionalização, ou seja, ferramentas para poder administrar, porque o mundo mudou e as competências são outras, né? Bom, a gente já está quase chegando no finalzinho do nosso programa, que passa muito rápido, né, Fábio? Mas nós temos duas coisas aí que eu queria deixar bem claro, que é aquilo que você falou, né? Não procurem quando o negócio já está no final, né? Procurem sempre antes. E tem duas situações aí, Fábio, que eu queria que você deixasse um recado, inclusive para quem está assistindo, né? Porque quem está aqui está mais pertinho da gente, consegue saber melhor a situação. Mas, de repente, para quem está começando o negócio, qual que seria a sua dica? E para quem já está no negócio, também uma dica eu gostaria que você falasse aí para o pessoal. Perfeito. Para quem está começando, rapidamente, buscar o site do Sebrae e fazer um planejamento de negócio independente do Sebrae. Tem um projeto específico para os jovens empreendedores, né? Tem um projeto específico, e para quem está começando a sua empresa, independente do momento, da idade, é o plano de negócio, que é exatamente ter acesso à realidade dessa ideia, se é viável ou não, quanto de esforço vai exigir dessa empresa. Então, um plano de negócio, fazer os cursos de preparação, de plano de vendas, de finanças, a parte jurídica é tão fundamental quando você abre uma empresa, e às vezes a gente não tem noção alguma quando é funcionário. Quando se passa a ser empresário, você tem que ter conhecimento do todo. Buscar ajuda do geral, jurídica, financeira, né? Muita gente, um brasileiro também, acontece, ele não tem muita habilidade com finanças pessoais. Quando você se torna um empresário, você tem que ter isso como elemento básico. Como regra, exatamente. Tem que ser bem feito, bem controlado. Então, essa é outra dica também. Para quem já tem a empresa, então, mas para quem não tem empresa, fazer um plano de negócio. Buscar alguns cursos para ajudar nessa parte antes da abertura. Para quem já tem a empresa, fazer os cursos direcionados para a pessoa jurídica, que já tem a empresa, de finanças, de marketing, e avaliar o seu momento de gestão agora nesse prêmio que eu já citei, né, que é o prêmio mpe.sebrae.com.br, até o dia 17 de agosto pelo site. Fácil, você vai ter a avaliação da sua empresa em 8 critérios, você vai ter uma fórmula que eu chamo de recuperar a sua empresa ainda em 2014 e começar 2015 sem esses problemas, porque eu sempre falo, quem tem que saber dos seus problemas não é o concorrente nem o cliente. Então, passe para dentro através desse diagnóstico, corrija e devolva para o cliente, para o mercado, o que a empresa tem de melhor, que é o que os 4 aqui demonstraram ter. Isso é verdade. Obrigado, Fábio. Diego, eu gostaria que você passasse site, telefone, enfim. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Artefato, é só acessar www.artefatoz.com.br. Lá tem telefone, endereço, alguns projetos que nós fizemos, e também consegue achar no Facebook, Artefato Z. É bem facinho. Facebook/Artefato Z. Facebook.com/Artefato Z. Isso mesmo. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado pelo convite. Sidney? Quem quiser conhecer um pouco mais da Bonapelli, quiser visitar a gente, fazer uma avaliação experimental, vai ver o quanto é diferente a nossa estrutura. A gente tem 3 unidades, né? Na Moca, na Vila Mariana e no Metrô Conceição, ali na capital de São Paulo, né? E tem site bonapelli.com.br, temos Facebook, Bonapelli, Instagram também para seguir, e contato direto comigo, né? Quiser bater um papo, é sidney_rogerio@bonapelli.com.br. Estou aberto a compartilhar aí um pouco da minha experiência para outros empresários. Obrigado, Sidney. Obrigado pelo convite. Irineu, por favor. O site é www.superzcosméticos.com.br. Nós também estamos no Facebook, facebook.com/superzcosméticos. Aliás, que o Facebook e as mídias sociais, né, Fábio, têm ficado muito fortes. É a nova e programação fundamental, do Sebrae. é realmente a chave para a divulgação, né? Daniela? Para procurar Moda Fica Dica, Facebook também, né, /Moda Fica Dica. O site é www.modaficadica.com.br. E eu também queria deixar uma dica aí para as pessoas que estão nos assistindo, que é saia da zona de conforto. Acredite que um sonho é possível. Acho que é isso que eu queria deixar de recado para todos. Obrigada, Daniela, mais uma vez. Obrigada. Desculpa interromper, eu só tenho uma dúvida quanto a da Dani. É unissex, o plus size? Boa pergunta. Boa pergunta. Aí você remete a mulher, mas eu queria saber se era para homem também. Projeto futuro, mas hoje só roupas femininas. Roupas femininas. Olha, a pergunta do Diego foi fantástica. A gente esqueceu. Foco na mulher. Parabéns pela empresa. Obrigada.
Parabéns a todos pelo sucesso nas empresas de vocês, que já são bem-sucedidos, né? Mais sucesso e bons negócios, né? Fábio, mais uma vez o site do Sebrae, que todo mundo vai achar fácil, mas vamos passar novamente. Por favor, é www.sebraesp de São Paulo.com.br. Então, repetindo, www.sebraesp.com.br. E aí, pela localização lá, você vai encontrar o Sebrae mais próximo de você ou fazer pelo portal, né? EAD, que é ensino à distância, educação à distância, que resolve boa parte do tempo dos empresários e futuros empresários também. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse formato foi incrível de dar a palavra para quem realmente conduz a empresa no dia a dia e será uma honra os próximos convites. Obrigado pela presença de todos. Eu quero agradecer a quem me veste, Doping, né? E quem quiser conhecer mais da marca, doping.com.br. Agradecer o make-up também da Amanda Deiros, 9864-68272. Bom, quero agradecer a todos pela audiência e convidar vocês para a próxima edição do Show de Negócios.